Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor, que maravilhosa graça, Senhor. O Senhor se entregou por nós, o Senhor tomou o nosso lugar, o Senhor foi o nosso substituto, o Senhor, aquela cruz era para nós, aquela cruz, Senhor, estava destinada a nós, mas o Senhor tomou o nosso lugar, o Senhor tomou a nossa culpa, o Senhor tomou a nossa condenação, o Senhor tomou os nossos pecados e levou sobre si, Senhor. Senhor, e hoje por isso nós vivemos. Por isso, Senhor, que nessa manhã nós respiramos, Senhor, o fôlego de vida. Por isso que nessa manhã nós invocamos o nome do Senhor. Porque, Senhor, a tua obra maravilhosa, a tua obra redentora, a tua obra, Senhor, perfeita, Senhor, nos permitiu nessa manhã, Senhor, viver este momento. Que este momento não seja, Senhor, mais um momento. Que essa reunião não seja somente mais uma reunião. Mas que todos os momentos, Senhor, que nos ajuntarmos como igreja e também no nosso viver diário, possamos nos lembrar, Senhor, e viver, Senhor, cada momento como se fosse único, como se fosse, Senhor Jesus, o momento dado e preparado pelo Senhor, para te oferecermos ações de graça, louvor, adoração, Senhor, e todo o nosso amor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é amoroso, o Senhor é perfeito. Senhor, nessa manhã, Senhor, nós nos lembramos da tua pessoa. E nós, Senhor, também, Senhor, pedimos para que nessa manhã o Senhor venha, Senhor, estar conosco. O Senhor venha, Senhor, participar da nossa comunhão. Que teu Espírito, Senhor, possa passear no nosso meio. Que o Senhor possa, Senhor, se agradar, Senhor, da nossa comunhão. Que o Senhor possa, Senhor, achar, Senhor, no nosso meio um ambiente de paz e descanso. Senhor Jesus, Senhor, ganha-nos mais para Ti, Senhor. E nessa manhã, continua falando conosco. Senhor, fala-nos a Tua palavra, fala-nos o Teu sentimento. Queremos ouvir, Senhor, aquilo que vem do Teu coração. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, Mateus 16, versículo 21. Mateus 16, 21. Mateus capítulo 16, versículo 21. Senhor Jesus, ainda nessa manhã eu vou continuar usando a tradução, a King James, tá? Atualizada. Está diferente da sua tradução, provavelmente, mas será projetado aqui também a tradução. Mateus 16, 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse, ó Senhor Jesus, sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus não apenas foi morto, ele precisou sofrer antes. E dando continuidade à palavra que nós começamos ontem, nós falamos um pouco a respeito do que o Senhor passou por nós. Podemos passar aqui não é verídico, é um vídeo, é uma montagem, tá? E não é para você se escandalizar, mas é o que mais se aproxima do antigo flagelamento romano e do açoite romano. É o que mais se aproxima, segundo historiadores, segundo relatos de pesquisadores, era algo cruel, animal, violento. Tanto que um cidadão romano poderia fazer o que for, ele não passaria nem pelo flagelo, nem pela cruz. Então o Senhor não somente foi à cruz, ele não somente morreu, ele precisou sofrer muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitado. Que nós, ao lermos a Bíblia, ao lermos a palavra do Senhor, nós tenhamos mais peso e ganhemos mais a realidade do que é o falar de Deus.
e no que é o foco, né, dessa semana, do que o Senhor passou por nós. Nenhum de nós, irmãos, aguentaria aquilo. Primeiro, que nenhum de nós aguentaria ficar calado diante de todas as injustiças e as acusações. Mas Jesus, como ovelha muda, ele não falou palavra alguma. Ele apenas se entregou. Naquela hora, irmãos, era eu e você, era o nosso destino. Era eu e você, os destinados a passar por tudo isso, mas porque Ele nos ama, porque Ele nos amou, Ele tomou o nosso lugar, Ele foi o nosso substituto. Amém? Ou você está triste? Você não está alegre? Você não se alegra de saber que você e eu estávamos destinados ao lago de fogo? Perdição eterna, condenação eterna, mas um dia o Senhor tomou o nosso lugar. Um dia o Senhor pagou o preço por nós. Irmãos, isso precisa nos alegrar. Isso precisa trazer uma esperança, Senhor. Tudo o que eu fizer nesta vida será ainda muito pouco diante do que o Senhor fez por mim. Às vezes nós achamos pesado servir uma vez por semana. Às vezes nós achamos pesado servir 2 vezes ao mês, 3 vezes. Às vezes nós achamos cansativo estar numa reunião como essa. Mas nunca se esqueça do que Ele passou por você. Porque quando você se lembra, irmãos, você muda a sua atitude. Você se arrepende. Eu me arrependo. Mas não um arrependimento para me levar a voltar. Não um arrependimento que me leva a ficar lamentando do meu passado. Não é esse arrependimento, é um arrependimento até aquele momento de não estar fazendo ainda. E não de não estar ainda me doando da maneira como o Senhor merece. Ele merece todo o nosso ser. Ele merece toda a nossa adoração. Ele merece todo o nosso louvor. Ele é o nosso Senhor. Então, esse processo que o Senhor passou, Ele não foi para Jerusalém apenas para ser, Ele não foi para Jerusalém para ser recebido como um rei. Ele foi para Jerusalém para ser condenado. Oh, Senhor Jesus. E hoje nós daremos continuidade ao encargo dessa semana. Abra comigo Mateus 27. Mateus capítulo 27, versículo 31. Versículo 27 ao 31. Mateus 27, 27 ao 31. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Esse manto vermelho vivo era a mesma tonalidade usada pelo exército romano, pelos militares. Trançaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça. Não apenas pegou aquela coroa de espinhos pontiagudos, espinhos venenosos, perfurantes, e com todo cuidado foi lá e colocou e forçou. Os espinhos provavelmente penetraram, no couro cabeludo ali, e ainda houve mais perda de sangue. Forçaram sobre sua cabeça, puseram em sua mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve, ó Rei dos Judeus. Cuspiram nele, e tirando o caniço de sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto, e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Eles haviam vestido ele com um manto vermelho. E você sabe muito bem que quando você machuca, naquele lugar, naquele ferimento, o sangue já começa a coagular. E se você coloca uma gaze, uma atadura para tirar depois, hein? Já pensou? Aquelas ataduras de antigamente, que prendiam no ferimento, e quando você puxava, arrancava aquela camada que já havia coagulado e voltava de novo ao sangramento. Foi desse jeito com ele.
E após tudo isso, irmãos, o levaram para ser crucificado. Versículo 31, 32. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene chamado Simão. E o obrigaram a carregar a cruz. Por que o obrigaram a carregar a cruz, irmãos? Perda de sangue, fraqueza, abatimento, dor. Então, provavelmente o Senhor já estava ali arrastando ao máximo que ele podia. Mas a distância do local onde ele estava até o monte que ele iria ser crucificado, dá-se em torno de 600 a 700 metros, a 800 metros. Como que Jesus iria carregar aquele braço tão pesado da cruz? Então, provavelmente, vendo os soldados ali para adiantar ainda o percurso, talvez ele estava ali a passos lentos, né? Arrastando os pés, naquele pedregulho, naquele chão, naquelas ruas irregular, né? Ele falou, não, os soldados, vamos adiantar o passo, e talvez obrigando ele a andar mais rápido. O Senhor não tinha aquela condição de andar mais rápido. Simão estava passando, na hora pegaram ele e falaram, olha, adianta para nós aí que o nosso dia está corrido. Porque já era véspera da Páscoa. E ali Simão teve que carregar a cruz, né, com o Senhor. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. Esse lugar da caveira, irmãos, para você ter uma ideia, ficava fora dos limites da cidade de Jerusalém. Ficava fora dos muros, não era dentro da cidade. Por que não era dentro da cidade? Era um lugar de morte, era um lugar de condenação, era um lugar onde, para aquele lugar, eram enviados somente o pior dos piores. O pior dos piores, ou seja, para não ser considerado nem como parte de um ser humano de dentro da cidade. E ele foi por nós. E ele continuou o seu caminho. Aqui fala no versículo 34, deram-lhe de beber uma mistura de vinho com absinto. Em Lucas ou em João, não me lembro, fala que essa mistura era de vinho com mirra. Era um anestésico. Era uma bebida que poderia aliviar em um pouco a dor que ele estava sentindo. Visto o tamanho do sofrimento que ele estava passando, o tamanho da dor que ele estava sentindo. De alguma forma, eles, não sei como, olhando, falaram, vamos aliviar um pouco. Deram a ele para beber vinho com absinto, como eu disse, era um anestésico, para aliviar um pouco aquela dor. Mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. Por que ele negou? Porque ele teria que sentir na íntegra. Ele teria que sentir, passar na íntegra cada momento do sofrimento. Ele não pulou etapas. Ele não pulou etapas. O Senhor tinha que sentir no seu corpo, no seu ser, toda a dor e sofrimento. Para a remissão dos nossos pecados. Irmãos, que isso possa, irmãos, alegrar o seu coração. Que isso possa te trazer esperança. Que isso possa, irmãos, a fazer de você e eu servos fiéis e prudentes. Que isso possa, irmãos, nos motivar a dar mais para o Senhor, a oferecer mais a Ele, a cuidar das coisas dEle. Então ele não quis beber, porque ele teria que passar por tudo aquilo por nós. E aconteceu que após a sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes. Isso já estava profetizado lá em Salmos 22. Salmos, capítulo 22. Senhor Jesus, Salmos 22. Vai rapidinho comigo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui ele começa Salmos 22, versículo
versículo 6 fala: quanto a mim sou verme, e não sou verme e não mais um homem. Salmos 22, 6. Motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizaram-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançam insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que Ele o livre. Salve-o, se é que lhe quer bem. O versículo 12 fala: muitos bois selvagens me rodeiam, como touros os poderosos de Baçã me cercam. Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração, como a cera, se derrete dentro de mim. Meu vigor secou-se como caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocas no pó, à beira da morte. Grudas no céu da boca é sede, é a boca seca. Jesus na cruz, uma das 7 frases que ele disse: tenho sede. Versículo 17: posso contar meus ossos um a um. Eles estavam visíveis, não é isso? Estavam visíveis. O açoite romano deixava parte daqueles ossos visíveis. Tamanha selvageria que era executado. Versículo 18: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Voltando para Mateus 27. Então ali, versículo 35, lemos: e aconteceu que após sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes. E se acomodaram ali para o vigiar. Acima da sua cabeça fixaram por escrito, Mateus 27, 37, viu? Acima da sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, que em outras traduções ou no original é blasfêmia. Lançaram-lhe, balançavam a cabeça, lemos em Salmos 22, balançando a cabeça, é o que falou em Salmos 22. E exclamam: ó tu que destrói o templo e em 3 dias o reconstróis. Agora salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz se és o Filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, vociferando: salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Pregou sua confiança em Deus. Então, que Deus o salve neste instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou: sou filho de Deus. Igualmente, o ultrajavam os ladrões que ao seu lado haviam sido também crucificados. João 19, João 19, 31 a 35. Ou melhor, vamos voltar para Mateus, que eu tenho um versículo para ler aqui ainda. Volta para Mateus 27. Então, nesse momento, o Senhor, ele já estava na cruz, ele já havia sido pregado. Ali ele teria que passar 6 horas no madeiro. As primeiras 3 horas ele seria julgado pelos homens. Nós vemos aqui a atitude dos homens, zombando dele, blasfemando contra ele, proferindo palavras, de humilhação contra ele. Então, durante 3 horas o Senhor foi julgado pelos homens. As primeiras 3 horas. Na segunda parte, ou nas últimas 3 horas, o Senhor ele seria julgado por Deus. E foi nesse momento o maior temor dele.
Quando o Senhor estava no Getsêmani orando, irmãos, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O pavor que estava sobre ele, o temor, não era, irmãos, ser preso. Não era tanto ser açoitado, flagelado. Não era ser cuspido, não era ser esbofeteado. O maior pavor do Senhor não era esse. O maior pavor do Senhor é que ele sabia que o cálice da ira seria o peso da mão de Deus sobre ele, para tratar todo o pecado de toda a humanidade. Era esse o temor que ele tinha, Vaninha. Quando ele falava, Pai, passa de mim este cálice, porque eu sei que eu vou continuar nesse caminho e vai chegar um momento em que o Senhor vai pesar a mão em mim e eu serei esmagado. Mas o maior ainda temor, tristeza do Senhor, era que neste momento, Alice, durante 3 horas, o pai se afastaria do filho. A primeira e única desconexão do pai com o filho se deu durante 3 horas naquele dia. Primeira e única desconexão. Aqui fala, versículo 45, então, profundas trevas caíram sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. De 9 horas da manhã a meio-dia, ele foi julgado pelos homens, ao meio-dia. Do meio-dia às 3 da tarde, ele seria julgado por Deus. Irmãos, o dia virou noite. A terra se envolveu em trevas, em escuridão. Naquele momento, o pai desconecta-se do filho. Até aquele momento que Jesus estava sendo zombado pelos homens, o pai olhava para ele como filho amado. Cumpriu-se as primeiras 3 horas. No início das últimas 3 horas, Deus, Vanusa, não olhava mais para Cristo como filho amado. Sabe como que ele olhava para Cristo? O pior inimigo. O pior inimigo. E naquele momento, Deus pesa a mão sobre Cristo. E Cristo é esmagado na cruz por nós. Não queira comparar um julgamento dos homens com o julgamento de Deus. O julgamento dos homens, por mais cruel que seja, como compartilhamos aqui ontem, não chega nem perto do julgamento de Deus. Lembra o que os judeus disseram na crucificação, quando o Senhor estava sendo julgado? Cai sobre nós, né? Sobre nossas cabeças, os nossos filhos, o sangue deste homem. Viu o que aconteceu? Então, irmãos, naquele momento Deus olha para o filho não como filho amado. Olha o relacionamento que Deus... Provérbios nos fala que eles tinham aquele entrosamento, aquela ligação, aquela união, aquela conexão antes do mundo ser criado. Ali Cristo fala que ele era a alegria do Pai, ele era as delícias do Pai, ele era o arquiteto. Ali estavam alegres, Deus não tinha necessidade de mais nada. Mas naquele momento, irmãos, Deus precisou separar-se do filho. Já pensou? Que momento terrível. Então, por isso que houve trevas em toda a terra. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Ele já não fala meu Pai. Todos os momentos em que Cristo, até aqui, no seu ministério terreno, todas as vezes que ele se refere a Deus, ele refere-se como o meu Pai, ou Pai. Mas nesse momento, irmãos, ele já não refere-se a Deus como Pai, porque Deus tinha o abandonado. E ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? O maior sofrimento de Cristo foi nesse momento. A maior dor, a maior agonia, o maior peso. Nesse momento, irmãos, ele estava sendo esmagado. Isaías nos fala que ele foi transpassado. Naquele momento na cruz, irmãos,
Era como, visivelmente, eu não estou falando de coisas espirituais. Naquele momento, quando Isaías fala que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, era como se as flechas do julgamento de Deus fossem todas direcionadas a um único alvo nessa terra. Todas as flechas de julgamento, todas as flechas de condenação estavam sendo direcionadas a um único alvo. E era como se ele tivesse sentindo essas flechas transpassando o seu corpo. Cada pecado de cada um de nós era como uma flecha transpassando o seu corpo. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus. Versículo 47, mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram, ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu até Jesus e deu-lhe de beber vinagre. Quem aqui já experimentou vinagre? Não gosto de vinagre, não. É muito ácido, né? E era uma bebida ácida, usada no meio dos militares. Entretanto, versículo 49, os outros o censuraram, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. Ele entregou o Espírito. Oh, Senhor Jesus. Olha o que a nota de rodapé fala a respeito dessa passagem da King James aqui. Versículo, presta atenção, por favor. Tem início a via crucis ou via sacra, o caminho da cruz. O Talmud relata que era costume oferecer ao condenado antes da crucificação uma bebida anestesiante que algumas mulheres piedosas de Jerusalém mandavam preparar às suas custas. Entretanto, Jesus nega-se a aceitar esse tipo de alívio. Uma bebida poderia aliviar um pouquinho da dor dele, Vaninha? Ele falou, não. Por causa deles, eu preciso passar por tudo isso. Olha que amor. Olha que amor, irmãos. Olha que amor. Por causa deles, eu preciso passar por tudo isso. Eu e você nem ainda havíamos nascido, mas nós já estávamos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Eu e você já estávamos no coração dele, então pelo amor de Deus, para com esse desânimo, para com essa tristeza, para com essa angústia, seja alegre. Você tem tudo o que você precisa, você tem Cristo. Seja uma pessoa alegre. Às vezes nós, irmãos, por qualquer coisinha estamos abatidos. Tirei uma nota ruim na prova, que chateação. Oh, Senhor Jesus, lembra-se do amor que Ele nos amou. Lembra-se do amor que foi dado a nós. Irmãos, eu tenho certeza que você será mais alegre. Você será uma pessoa mais alegre. Você será alguém que toca nesse amor, que toca nessa pessoa viva. Você será, irmãos, essa pessoa rejubilante. Então, por favor, não deixe que as coisas fúteis desse mundo tirem essa alegria. Não deixe que as coisas triviais deste mundo tirem a lembrança de que um dia o Senhor te amou. E porque Ele te amou, Ele teve que passar por tudo isso, a ponto de não poder beber um anestésico para aliviar um pouquinho da dor que Ele estava sentindo. Ele tinha que passar por isso. Então, todas as vezes que você pensar em murmurar da sua vida, coloque a mão na sua boca e não fale. Lembre-se de que Ele nos amou. Se isso não é suficiente para você, meu irmão, nada mais será suficiente para você. Ele não poderia aceitar esse tipo de alívio, ele não aceitou. A cruz era composta de duas peças de madeira, uma vertical e outra horizontal. Uma vertical chamava estalículo e a outra antena. Na primeira, mais ou menos no centro, era fixado um pino de madeira chamado de cornu, sobre o qual o crucificado ficava montado. As pernas dele se apoiavam sobre aquele lugar para ele ficar
apoiado sobre esse suporte onde os pés pegavam, né? Os crucificados viviam em média cerca de 12 horas. A febre que logo se manifestava causava um tipo de sede ardente. A crescente inflamação das feridas nas costas, mãos e pés. O ataque dos insetos e as aves carniceiras que se aproximavam devido ao odor do sangue e dos excrementos, assim como a pressão do fluxo sanguíneo contra a cabeça, o pulmão e o coração. E o inchaço de todas as veias provocavam a mais horrível agonia e dor. Cícero dizia: a crucificação é o mais cruel e terrível dos castigos. A execução tinha de ocorrer fora da cidade, como um sinal da exclusão da sociedade humana. Então, esse que seria crucificado, ele não é considerado nem parte da sociedade humana. Não é nem judia, é humana, um animal. Ó Senhor Jesus. João relata que Jesus saiu da cidade e, segundo o costume, carregou pessoalmente sua cruz. Seu discípulo africano chamado Simão de Cirene, região localizada na Líbia, né, onde viviam muitos judeus, foi constrangido. Em grego, palavra que tem a ver com o costume militar romano de obrigar os civis a entregar cartas, a seguir o caminho do Calvário, carregando a cruz de Jesus. Mais tarde, Simão e sua família serviram a comunidade cristã que se formava. A palavra Gólgota é a tradução latina do nome em aramaico da nossa palavra Calvário, um monte fora dos muros de Jerusalém, que, visto de longe, se assemelha a uma caveira humana. Jesus, Deus encarnado, foi cravado e erguido numa cruz entre o céu e a terra, fora da sua cidade amada, como sinal de vergonha e horror, com uma acusação escrita nas 3 principais línguas de sua época, posto entre 2 criminosos, foi escarnecido, principalmente pelos mais religiosos e conhecedores das Escrituras. Cumpriram-se todas as profecias sobre o Messias, notamente as descritas por Davi no Salmo 22. 1000 anos antes do nascimento de Jesus, Cristo morreu pelos nossos pecados. Felizes são os que humildemente reconhecem esse fato. Feliz é você que reconhece esse fato. Feliz é você que reconhece que Ele morreu pelos nossos pecados. Ó Senhor Jesus. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, a 3ª hora dos judeus da época, contada desde o raiar do sol. Ao meio-dia, às 12 horas, densas trevas cobriram a terra. Às 3 da tarde, Jesus expirou. As 7 frases que Jesus pronunciou durante todas essas 6 horas de martírio estão registradas na seguinte ordem: Lucas, João, Lucas, Mateus, João e Lucas. Jesus, no último fôlego, foi quando ele disse, no último fôlego, antes de entregar o Espírito, Jesus, no último fôlego, brada em seu dialeto de família, aramaico, nazareno, o início do Salmo 22. Chegamos ao mais profundo do mistério da redenção. O Filho de Deus e o Filho do homem experimenta a terrível e momentânea separação do Pai. Para que seu sacrifício pudesse ser aceito e consumado em resgate de todos os que nele crescem em todas as eras. Ó Senhor Jesus, os circunstantes não compreenderam bem essas palavras e deduziam que ele chamava por Elias. A última parte fala: Cristo não foi morto diretamente por alguém ou vencido por qualquer infecção comum aos crucificados da época. Ele voluntariamente. Não foi ninguém que o matou. Ele voluntariamente, no auge do seu poder espiritual, entregou a sua vida humana.
depois do brado de vitória, que em João fala, está consumado. Esse consumado é o ápice da obra. É o brado de vitória de Cristo, está pago. Eles não devem nada mais. Eu paguei tudo por eles. Eu fiz tudo por eles. Quando nós vamos ler aqui João para terminar, o brado de vitória. Olha o que aconteceu. O que relata aqui, né? Que o autor da tradução da King James fala. Depois do seu brado de vitória, Jesus explode seu próprio coração. Especialistas afirmam que foi por isso que ao perfurarem o seu lado com uma lança, imediatamente verteu uma mistura de sangue e água, uma aparência de água. Esse quadro clínico ocorre nos casos de ruptura do pericárdio, o tecido celular que reveste o exterior do coração. Esse episódio anula uma teoria surgida no século XIX, a qual, tentando explicar a ressurreição, alegava que Jesus desmaiou nesse momento para então despertar no túmulo. Ele despertou no túmulo, sim, mas em ressurreição. Então, irmão, Jesus, ele explode o seu coração por nós. João, agora vamos lá em João 19. Senhor Jesus, João 19. João 19. Senhor Jesus, João 19, 31. João 19, 31. 30, né? Versículo 30, quando ele expira, quando ele dá o brado de vitória. João 19, 30. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Irmãos, esse está consumado está feito. Esse está consumado está pago. Esse está consumado, ou seja, eu paguei o alto preço por eles. Para que hoje, a igreja, né? Naquele momento a igreja ela foi gerada do lado do Senhor. Então, ou seja, para que a igreja fosse gerada e na ressurreição a igreja pudesse ser edificada. Irmãos, está pago, está consumado, o que mais te falta? Quando você reclama, olha, presta atenção. Isso é algo muito sério. Eu gostaria que você guardasse isso aqui no seu coração. E não esquecesse disso. Quando o Senhor Jesus fala está consumado, Ele fala está literalmente pago em todas as circunstâncias. Está feito, está cumprido. Quando eu e você reclamamos e murmuramos, nós como anulamos essa frase? Ah, não, Senhor, não está tudo pago, está faltando alguma coisinha, Senhor. Senhor, está faltando alguma coisinha. Não, falta o Senhor fazer alguma coisinha ainda, não falta? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, está consumado. João escrevendo Apocalipse fala, e tudo está feito. O Senhor cumpriu todas as coisas. E aqui fala no versículo 31, e porque era o dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado especialmente sagrado, os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Pediram então a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar seus corpos. Lembra que nós lemos que um crucificado durava geralmente 12 horas para morrer? Agora imagina você, 6 horas numa cruz. Amarrado, ali pregado, né? Uns alegam que era amarrado, porque os pregos não poderiam suportar a mão, né? Ou a mão ou no pulso, não poderia suportar todo o peso do corpo, então rasgaria, quebraria. Então os pregos, alguns falam que era somente realmente para trazer dor, para trazer aquela execução dolorida, mas amarravam os braços para ficar preso 6 horas ali. Então, ou seja, era sábado, já começava à tarde, já dava início à Páscoa na tarde, né? Depois que o sol
que o sol se punha, né? Então, ou seja, tem corpo na cruz, não podemos deixar para Páscoa, para o sábado, não. Vamos tirar. Um soldado estava do lado, aqui fala. Sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro, em seguida do outro homem, que com Jesus haviam sido crucificados, um de um lado, outro do outro. Quebraram as pernas, porque estava demorando para morrer. Estava esperneando. Irmãos, princípio, a cruz não é para torturar você, a cruz é para matar você. Se você está sendo torturado pela cruz, a cruz está sendo usada por você de uma forma errada. Se você está sendo torturado, se a cruz está te torturando, é porque a cruz não está ainda operando como ela deve na sua vida e na minha vida. A cruz não era para causar, a cruz de Cristo que eu falo, não estou falando a cruz do Império Romano, não confunda. A cruz de Cristo, irmãos, não é para trazer sofrimento. A cruz de Cristo é para matar o nosso velho homem, o nosso ego, o nosso primeiro Adão. Entendeu? Então, um soldado estava esperneando, não queria morrer. O soldado foi lá com a marreta, ó. Por que quebrou as pernas? Eu falei que porque os pés ficavam apoiados sobre aquele cálcio que estava na cruz. Então, ou seja, com os pés apoiados, ele ainda firmava, né? Ele ainda ele tinha um lugar, um ponto de apoio, de ancoragem. Então, aquele ali era o lugar, ou seja, as minhas pernas estão firmes ainda. Então, ou seja, eu estou aqui, mas eu estou firmando nas pernas. Aí o soldado vem, quebra as suas pernas, não tem firmeza mais na perna, aí cai. Na hora que cai, aí sim ele é asfixiado. Então, ou seja, um e o outro estava demorando a morrer. O que o soldado foi? Foi lá e quebrou as pernas. Então, cuidado para você não ter suas pernas quebradas. Não fique esperneando, não fique aí atrasando o trabalhar de Deus na sua vida. Não atrase. Não dificulte o trabalhar de Deus na sua vida. Sejamos daqueles que se entregam diante do Senhor, né? Se rendem a Ele. Vamos nos render ao Senhor. Mas no versículo 33, mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Salmos 34, 20, rapidinho comigo. Salmos 34, 20, um versículo aqui. Salmo 34, 20. Fala, o Senhor preserva-lhe todo o ser. Nenhum osso sequer é quebrado, ou será quebrado. Isso gera uma profecia. Porque quando um osso quebra, representa uma separação de um membro. Desligar, é um desligamento. Quando um osso quebra, aquele osso, ele foi desligado, ele foi interrompido a comunhão daquele osso com o restante do corpo, daquele membro com o restante do corpo. O que o corpo de Cristo representa, Vaninha? A igreja. E na igreja não pode haver divisão. Então, ou seja, porque um osso não pode ser quebrado, quer dizer, o corpo de Cristo sendo a igreja, nenhum osso pode ser separado ou desligado, ou seja, é um corpo inteiro. Por isso que o osso não poderia, nenhum dos seus ossos ser quebrado. Porque o corpo de Cristo representa a igreja, e a igreja ela não pode ser dividida. É uma igreja, é um corpo. Amém? Senhor Jesus. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, imediatamente brotou sangue e água. Aquele que a isso presenciou, isso deu seu testemunho. E o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade, para que também vós creiais. Então, João, o apóstolo, discípulo amado, estava aos pés da cruz, quando ele foi perfurado. Vamos realmente garantir que ele está morto? Foi com a lança, perfurou. Na hora que ele perfura, sai sangue e água. Sangue para a remissão dos pecados e água é o trabalhar da vida de Deus dada após a remissão dos pecados. Não fala água e sangue primeiro, fala sangue e água. Primeiro, a pessoa precisa ter os seus pecados tratados para que depois ela possa receber a vida de Deus. A vida de Deus não entra numa pessoa sem antes essa pessoa se arrepender. Então, ou seja, às vezes o camarada fala que tem Deus, mas não se arrepende, não tratou os pecados, tem a vida de Deus.
Eu tenho minhas dúvidas. Porque somente depois que o pecado é tratado, o sangue é que vem a água. A água é o fluir da vida divina dada a nós. Então João testificou e escreveu. E João só viu porque estava perto. Estávamos tendo comunhão ontem, Ana. O sangue você vê de longe, aquele vermelho forte, aquele vermelho chamativo, né? Você vê de longe, não, ali tem sangue, mas a água não, a água você tem que estar perto. Então hoje muitos cristãos, irmãos, se contentam apenas com sangue. Ah, não, eu tive os meus pecados perdoados, eu não vou para o inferno? Não vou. Então, estou bem, Marilene, estou bem. Vive uma vidinha mais ou menos, com todo respeito. Não fica nem lá e nem cá. Em cima do muro, não sobe nem desce. E eu já te adianto que o muro é do diabo. Fica naquela, na ida e vinda. O sangue, não, somente o sangue, mas a água, irmãos, para que Deus possa trabalhar essa vida de Deus em nós, eu preciso estar perto. Eu preciso estar perto dos irmãos, eu preciso estar perto da palavra, eu preciso estar perto da igreja, eu preciso viver a vida da igreja. Aí sim essa água pode operar. Não é isso? Então, por favor, não fique longe, tá? Volte para perto. Eu vou ler só mais uns 2 versículos aqui. Mateus, eu não posso deixar de falar sobre a ressurreição. Mateus 28, vai rapidinho comigo, por favor. Mateus 28, versículo 1. Mateus 28, 1. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Mas é interessante isso. A pedra não foi rolada para Jesus sair. Quando a pedra foi rolada, o túmulo já estava vazio. Não é que o anjo deixa eu ir lá rolar a pedra para Jesus sair. Não é isso, irmãos. Não é rolar a pedra para Jesus sair. Jesus já tinha ressuscitado. E a pedra estava selada. Era uma pedra pesada e selada com um selo romano. Então, como que ele saiu? Corpo de glória. É o corpo que ele entrou na casa que os discípulos estavam reunidos, em João 21. Não é isso? É o corpo de glória, é o corpo que passa pelas paredes. Senhor Jesus, em breve nós teremos esse corpo. Não é isso? O anjo tinha o aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo como mortos. Não sabia se estava vivo ou morto. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós, sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está. Foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Quer ver? Veja, mas ele não está aqui. Irmãos, ele ressuscitou. Senhor, que maravilha. Num domingo como esse, de manhã, o Senhor ressuscitou. O Senhor ressurgiu dentre os mortos com poder. E hoje esse Cristo está dentro de nós. Você tem um poder dentro de você, irmão, que você não faz ideia. Nós que não tocamos nesse poder que é a vida de ressurreição. Mas se nós tocarmos, irmãos, a sua vida será diferente. Senhor Jesus, ide caminho depressa anunciar aos seus discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo diante de vós rumo a Galileia. Lá o vereis, atentai para que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo. Ou seja, eu não quero mais nada com esse lugar aqui. Eu quero ir onde ele está. Então, por favor, talvez você tenha algum túmulo aí que você está aí talvez. Eu estou falando espiritualmente. Talvez você tenha um túmulo que você está chorando morto aí. Talvez algum túmulo seja uma dificuldade sua. Talvez algum túmulo seja uma dor que você sente. Talvez um túmulo seja uma dificuldade da sua família. E assim nós ficamos ali no túmulo. Mas os anjos falaram: olha, abandona o túmulo. Aqui, olha, sai fora. Vai embora. E elas abandonaram o túmulo correndo. Eu quero ver ele. Larga o túmulo, irmãos, o túmulo que está te segurando, pelo amor de Deus. Deixa esse túmulo para lá. Senhor Jesus, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. De repente,
Senhor Jesus. Olha, porque ela abandonou o túmulo, houve um milagre. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos! Nessa manhã, irmãos, o que o Senhor quer de nós? Alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: não temais, ide e dizei aos meus irmãos. Depois da ressurreição nós nos tornamos irmãos do Senhor. Ele é o primogênito, não mais o unigênito. É o primeiro, é o nosso grande irmão, né? Que sigam para a Galileia, lá me verão. Senhor Jesus, eu vou ler rapidinho também, irmãos, Lucas 24, Lucas 24, 1, versículo 1 fala, Lucas 24, rapidinho comigo, por favor, Lucas 24, 1 fala: no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas, 2 anjos. E elas deram atenção para os anjos. Que deu. Eu quero o meu Senhor. Cadê? Onde vocês colocaram ele? Como diz o irmão uma vez, se fosse qualquer um de nós, né? Um de cá, vamos tirar uma selfie para eu postar no meu status. Tirei a foto com os anjos. Selfie anjo, calma aí, rapidinho. Senhor Jesus. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e nesse momento os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Senhor Jesus, o Senhor ressuscitou e hoje Ele é o Cristo ressurreto. E hoje Ele é o Cristo, irmãos, poderoso. E hoje Ele é o Cristo, não aquele Cristo que foi flagelado, que foi ali torturado, que foi esmagado. Não, hoje Ele é o Cristo ressurreto. O Cristo Rei, o Cristo Senhor, o Cristo de Efésios 1. É esse Cristo aqui, que o Senhor quer que nós contemplemos. Efésios 1, e eu já termino aqui nessa passagem. Efésios 1, versículo 18. Efésios 1, 18 fala. Efésios 1, 18. Oro, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Nessa manhã eu oro para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Não é com os santos. É as riquezas da glória nos santos. É dentro de nós. Hoje Ele está dentro de nós. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o, ou na sua tradução, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há. E o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe